Corinthians fez o gol de empate. Mas a semana não ficou boa, no fim das contas? O resultado geral é bom, mas sabe como acabava o domingo para quem estudava da nossa geração? Quando acabava os Trapalhões e começava aquela musiquinha do Fantástico? É. Você estava no boteco e falava, putz, amanhã é segunda, meu. Então ficou essa sensação, né? Para o São Paulino com o gol no final, gol nos acréscimos, um pouco o que o Juca falou, né? Todo clássico, você está ganhando, toma um gol nos acréscimos, você fica com gostinho de cabo de guarda-chuva na boca na manhã seguinte. Eu concordo com o Juca no balanço geral, o empate não seria ruim para nenhum dos dois antes de começar a partida. Mas eu acho que as expectativas, normalmente o comportamento do São Paulino é antagônico ao do corintiano. O corintiano, acho que ele vê a vida com outros olhos. Você entende? Ele consegue ver o lado positivo das coisas. O São Paulino, sobretudo ultimamente, não consegue ver nada positivo. Antes de começar o jogo, além do fator campo, que é decisivo nesse clássico, muito mais que qualquer outro clássico brasileiro, o Corinthians comemora o fato de só ter perdido para o São Paulo uma vez em Itaquera. Verdade. Porém, desde aquela vitória, e mais antigamente ainda, o Corinthians não vence no Morumbi. Nos últimos 20 jogos, entre os dois, o Corinthians venceu 3 em 20. Então, né, o fator campo pesa muito nesse negócio. E estava lá, torcida única, onde o Corinthians é muito forte. E o Corinthians, que entrou em campo, o Dorival preparou a semana para esse clássico, né? Ele descansou o time titular no meio de semana. E, em relação ao time que foi campeão da Copa do Brasil, só não jogaram 3 jogadores do Corinthians porque eles não podiam. O Martins está exilado na Venezuela, o Dorival quer matar ele. O Memphis, que está estendendo a pré-temporada dele. E o Maicon, que foi para o Atlético e revezava com o Carrillo como titular o ano passado. Então jogou o Carrillo. No lugar do Memphis e no lugar do Martins, jogaram os meninos. O resto era o time, aliás, é a base do time desde o Ramon Dias. É o mesmo desenho, é o mesmo sistema, é a mesma equipe, que tem virtudes. Quando está o time titular completinho, é um ótimo time. Ontem não estava completinho, mas era a base. O São Paulo era um bando. Primeira vez que jogava nesse sistema, com a linha de 4, com 3 no meio, Lucas e Luciano na frente. Cara, era uma completa interrogação o São Paulo no jogo. E depois dos 15 primeiros minutos, em que o Corinthians poderia ter aberto um placar, o São Paulo se encontrou no jogo. Se encontrou no jogo, abriu o placar e teve a vitória nas mãos. Aí eu acho que o segundo tempo, os segundos tempos dos jogos desse início de temporada, eles são interessantes porque começam as trocas, e as trocas são meio que obrigatórias pelas questões físicas e tal. E aí, às vezes, o técnico acerta, o técnico erra, entra alguém que... E, no fato, eu acho que o Crespo, na modificação, talvez por não querer voltar ao sistema de 3 zagueiros, né, que estava meio que emperrado, ele não tenha colocado, quando o Corinthians vai para o tudo ou nada e entra o Pedro Raul, né, para ficar na área e fazer 2 centroavantes, o Crespo, para mim, era a hora de colocar o terceiro zagueiro para ter alguma sobra. Como é que é o gol do Corinthians? O Alan Franco tem que sair no bote, erra, não foi falta, na minha opinião, e o Arboleda fica com os 2 centroavantes do Corinthians, com o Yuri Alberto e com o Pedro Raul, sozinho na área, né? Então faltou sobra ali no São Paulo, é um detalhe, mas ao mesmo tempo o São Paulo ganha algumas opções táticas que ele nem imaginava no ano passado. Na classificação, os dois estão iguais, mas o Corinthians, pelos critérios, ele entra entre os 8 hoje, o São Paulo não entra entre os 8. Mas como a gente vinha dizendo desde o começo, a tabela do São Paulo é a pior entre os grandes, né? O São Paulo, em 3 partidas, já jogou 2 fora, em Mirassol e em Itaquera, né? Então dá tempo de, em tese, entrar, né, nesse rol dos 8. Mas para mim, Tironi, para Corinthians e São Paulo, para os dois especificamente, a melhor coisa que poderia existir ao final das 8 rodadas é não se classificar, na minha visão. Pensando na temporada inteira. Para os dois. Corinthians, tem lá a Supercopa, tem o Brasileirão e tem a Libertadores. Com esse elenco aí, já ganhou o Paulista ano passado, já está com a sacola cheia nesse São Paulo.
Começa o Brasileiro, o Mauro falou, daqui a 10 dias, menos, 9, contra o Flamengo, campeão, em casa, né? Então eu acho que os dois, passar para a fase final do Paulista pode ser legal pra caramba, não passar meio vexatório, né? Embora esse regulamento novo seja estranho e diferente, mas para a temporada a melhor coisa era PT saudações para a federação assim que acabarem as 8 rodadas, para os dois times. Eu acho que eles... o estadual só desgastaria mais rodadas no estadual, mais 2, 3, 4 rodadas no estadual, só desgastaria e atrapalharia a temporada como um todo. Diferentemente de todos os outros estaduais, é sempre bom lembrar, a Federação Paulista fez uma armadilha bem feita para os grandes, a ponto deles não poderem deixar o campeonato. Então essa é a circunstância e a gente vai ver isso rodada a rodada. Oi. Explica por que o seu irmão é responsável por essa fórmula, que outro dia você falou e eu esqueci de te perguntar. É porque foi responsável. Na verdade, assim, né, Juca, eles deturparam a fórmula do meu irmão, então o meu irmão não pode ser acusado injustamente. O meu irmão, quando veio a decisão do calendário reduzindo os estaduais em 4 datas, ele estava comigo lá em Atibaia, tomando uma cervejinha e falou assim, sabe que a única possibilidade do Paulista encaixar um regulamento com esse número de times em 8 rodadas é copiar o modelo da Champions de classificação. Não ter mais grupo e fazer, como acontece na Champions, 8 rodadas corridas, classifica o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e tudo mais. Beleza. Só que a federação colocou uma armadilha aí. Diferentemente da... Mas ele propôs isso à federação? Não, o Arnaldo falou publicamente. O Arnaldo falou publicamente. Eu falei publicamente e sei que a galera gostou lá. Ecoou, entendeu? E o nome do irmão dele é Roberto. Ainda ficou uma brincadeira com o Robertão. Esse é o Robertinho. É o campeonato Robertinho, não o Robertão lá tempos atrás, né? Mas meu irmão tá pé da vida com essa armadilha da federação. E, por exemplo, nesse meio de semana na Champions, o Trajano tá acompanhando lá, o Arsenal... Então, o Real Madrid está encalacrado, o Barcelona, mas de repente tem o Slavia Praga, tem o Copenhague, tem o Mônaco, certo? Para os grandes paulistas só tem um jogo contra o pote menor. Foi assim que a federação deturpou o Robertinho. Manteve os clássicos. Manteve os clássicos todas as rodadas e encalacrou os grandes, certo? Por que o Bragantino é líder com os mesmos pontos que o Palmeiras em 3 rodadas? Porque a tabela do Bragantino é mais fácil, ele não pega tantos jogos complicados, né? Por exemplo, por que o Primavera está lá em cima, né? Enfim, deturparam o Robertinho, mas a federação... Só que, Juca, é aquilo, a gente já falou aqui, o provável é que, diferentemente dos outros estaduais, a gente fique ligado e tenha atração a cada rodada do Paulista. Sábado que vem tem Palmeiras e São Paulo, por exemplo, né? Mas esse tiro da federação para valores... Santos também. No meio de semana tem Santos e Corinthians, né? Antes de Palmeiras e São Paulo. Estou até me embaralhando com as rodadas. Tem jogo grande toda a rodada. Então, 8 rodadas, legal, de classificação. Mas é bem possível que você não tenha os 4 grandes entre os 8. É bem possível que você só tenha um grande entre os 4. É bem possível que a final fique esvaziada em meio ao Brasileirão. Então o tiro pode ter saído pela culatra. Vamos ver até o final como vai ficar. Muito bem. Danilo Lavieri, algumas informações importantes. Primeiro que a gente já atingiu a audiência brutal. Então vamos chegar com tranquilidade em 6.500 likes. Para o desespero de Juca aqui. Estamos com 2.500 likes, ainda é pouco, mas tudo bem, vamos chegar. Bom, o que tem de bom nesse clássico aí? Bom para cada um. Coisas boas no São Paulo, coisas boas no Corinthians. Eu gostei, por exemplo, estava falando com vocês antes da atuação do Danielzinho, mas uma boa atuação é o começo, ainda não dá para falar que o São Paulo, nossa, cravou na contratação, mas uma boa partida, não só pela assistência, mas também pela postura dele em campo. Quando vem um jogador do Mirassol para o São Paulo, a gente sabe, por melhor que tenha sido o ano do Mirassol, a gente sabe que tem a questão da adaptação, do time que tem pressão, do time que tem torcida, muito mais camisa, não tem comparação. Então eu tenho gostado desse começo do Danielzinho. Eu acho que, embora o Arnaldo tenha falado sobre o bando e tal, porque o São Paulo estava desorganizado no começo do jogo, eu acho que o Crespo tem feito um bom começo de Paulista por conta das alternativas que ele tenta estudar no elenco, então ele mudou lá, saiu do 3 para a linha de 3, para a linha de 4, já contra o São Bernardo no Morumbi ele já tinha feito uma mudança, mas o gramado não ajudou muito por conta da chuva lá de 6, 7 horas seguidas que caiu em São Paulo na quinta-feira. Ontem, de novo, ele fez mais uma mudança. Eu achei que o São Paulo, tirando o comecinho do jogo, se acertou bem, ainda mais com o histórico do São Paulo em Itaquera.
Então eu tenho achado boas observações do Crespo pensando na temporada. E o legal é que ele mesmo fala, né? E o Crespo já foi questionado lá atrás sobre a questão da preparação física, de como ele usa o começo do ano. Então esse ano ele tem usado de uma maneira que para mim não desperta críticas, a não ser que aconteça isso que o Arnaldo falou, de ficar fora. Embora eu entenda o ponto de vista do Arnaldo, eu acho que o barulho vai ser bem grande para qualquer um dos 4 que fica fora dos 8 colocados nesse Campeonato Paulista. Ainda um pouquinho do São Paulo, depois já passo para o Corinthians, mas me chamou a atenção muito a coletiva do Crespo, de como ele não estava nem aí pro Casares. Nossa. Assim, ele mais de uma vez mostrou que não sentiu absolutamente nada da saída do Casares. Né? Ironizou. Primeiro ele falou, não, vitória da democracia. Aí eu até tinha achado frio, mas ok. Aí depois ele falou, não, vou fazer uma brincadeira aqui, há 5 anos saiu todos nós e dessa vez quem saiu foi ele. Imagina. Foram eles, né? Foram eles. Saiu Imagina, todo mundo. o cara chega, fala do presidente, isso na coletiva mostra que, assim, realmente os caras não sentiram nenhuma saudade, não estão sentindo nenhuma saudade do Casares. Casares, aliás, que já tirou lá do seu Instagram, achei curioso, já tirou do Instagram o cargo de presidente do São Paulo. Saiu, já tirou, já atualizou e agora tá sem nada. Do Corinthians, eu acho que o Corinthians mostra, reforça, especialmente pelo jogo contra o Bragantino no meio de semana, que não tem um elenco para disputar toda essa temporada com o Libertadores no meio, vai precisar, dentro das suas limitações, de novos reforços. Gosto do Bidon. Bidon já tinha feito um bom ano passado, esse ano de novo. Tá aí nas novelas de especulações e tal, acho que é um bom jogador. O Dorival tem que saber utilizar. E não sei, sinceramente, como ele vai montar esse meio, porque me parece que a novela do Alisson tá azedando um pouco. Então, não sei, mas o Corinthians precisa claramente de um reforço para o seu meio, ainda mais sem Martínez, com a saída do Maicon. Acho que o lado bom. Agora, o lado ruim do Corinthians, o Yuri Alberto está numa fase que está lembrando aquele Yuri Alberto que ficou lá 20, 30 jogos sem marcar. De novo, começo de temporada, sem sentença, ainda tá todo mundo fora de forma, mas o Yuri Alberto está dando sinais ruins nesse começo de ano. Passar a bola para o Mauro, mas você me chamou, Trajano?